O que podemos definir como fibromialgia? Fique ligado aqui no canal que volto logo mais após a vinheta. Eu sou Luiz Lamin, psicanalista e hipnoterapeuta, e hoje iremos falar um pouco sobre o tema fibromialgia. E nós iremos chamá-la de FM, ok? Nós podemos definir como uma dor que ocorre nos tecidos fibroso e muscular de diferentes partes do corpo, ocorrendo principalmente nas mulheres e tem origem desconhecida, às vezes chegando a ser uma dor constante que te impede de ter uma vida tranquila. Será que existe uma relação da fibromialgia com suas emoções? Repetindo, o que se sabe é que pode provocar dores fortes por todo o corpo durante muito tempo, né? Ou sensibilidades nas articulações, como músculos e nos tendões. Isso acontece devido a uma alteração da interpretação dos estímulos recebidos pelo cérebro e também pelos receptores cutâneos. Sabemos também que a FM ocorre entre 2 a 10% da população mundial, sendo predominante entre mulheres entre as idades de 20 a 50 anos, né? Já a proporção para os homens ocorre de 1 para cada 7 mulheres. Esse estudo foi feito pelo Dr. Charles de Oliveira, que é um membro do American Society of Interventional Pain Physicians, que traduzindo temos como Sociedade Americana de Médicos Intervencionistas em Dor, né? É claro que podem existir casos nas mais diversas idades também, alerta o estudo. Para quem sofre dessa enfermidade, sabe que o diagnóstico é basicamente clínico, sem nada de exames especiais. Os critérios básicos adotados são apresentações na anamnese, né? Quanto à presença de dores no corpo por mais de 3 meses, dores em pelo menos 11 pontos dos 18 já conhecidos. Contudo, o clínico ou o reumatologista, né, o teu ortopedista, sempre irão investigar por este caminho, que são os já aprendidos, mesmo porque a terminologia da FM é nova. Antes se tratava apenas como dores no corpo. Outro detalhe importante que devemos abordar, por não conhecermos a origem, né, a medicina encara como diferenças de sensibilidades entre as pessoas que se predispõem a sentir essas dores. Outra hipótese é que sempre podem advir após um evento traumático, uma perda, uma decepção ou até mesmo junto com alguma infecção. Por esse motivo, os médicos se questionam muitas das vezes se essa dor é real ou não. Por isso, hoje com recursos e fazendo um diagnóstico por imagem, pode-se perceber que realmente o cérebro reage sim a dores, mas a única diferença é que não existe nada físico gerando essa dor, como uma lesão, por exemplo. E então, como tratar este mal? Outro detalhe importante é que se pensava que o sono ou alterações de humor vinham provocar a FM, mas na verdade são consequências desta. O tratamento clínico conta com um acompanhamento especializado e consiste no uso de medicamentos como antidepressivos, ansiolíticos, analgésicos e relaxantes musculares. Uma prática regular de atividades físicas como a aeróbica e anaeróbica são muito bem-vindas, né, para você, como uma fisioterapia, um pilates e o fortalecimento muscular, são grandes aliados para o controle da doença. Porém, é preciso também ficar atento na alimentação e ter hábitos saudáveis. Essas pequenas atitudes farão uma grande diferença no dia a dia do paciente, reforçando que é preciso ter uma boa noite de sono, pois ela ajudará muito na qualidade de vida de um portador de fibromialgia. Vamos fazer um parênteses aqui. A pessoa trabalha o tempo inteiro, carrega inúmeras responsabilidades nas costas, é cheio de problemas familiares e profissionais e, consequentemente, em algum momento da vida, todo esse estresse, ansiedade e demais fatores emocionais pode acabar desencadeando a dor física, inexplicavelmente. Todos os mais diversos estudos abordam a FM como sendo provocada por estímulos, repetidos estímulos consequentes de uma parte modificada do cérebro. E aqui chegamos ao ponto interessante. A medicina não pode ainda determinar o ponto correto para abrir a nossa cachola
e desconectar ali o fiozinho A, B ou C. E por isso, aqui nessa fase de outro tipo, usamos outro tipo de terapia alternativa, que é a hipnose. Mas como assim a hipnose? Sim. E para não estender muito, vamos lá. Em um hospital de Geneva, na Suíça, um estudo de janeiro a dezembro de 2010, a doutora Sophie Patot tomou 119 pacientes com dor. 53 foram submetidos ao teste. Destes, 26 com hipnose e 27 com massagens. E a intensidade da dor diminuiu significativamente em ambos os grupos, após cada sessão. A dor média, medida pelo breve índice de dor, sustentou uma diminuição maior no grupo hipnótico, comparado ao grupo de massagem durante a hospitalização. E o que foi confirmado pela medida da intensidade da dor antes de cada sessão, que diminuiu apenas no grupo de hipnose ao longo do tempo. Os índices de depressão também melhoraram muito significativamente ao longo do tempo, apenas o grupo com hipnose, e não houve efeito colateral nenhum nos grupos depois dos 3 meses após a alta hospitalar. Logo mais, em 2016, outro teste ganhou ainda mais peso, publicado no jornal Psychosomatic Medicine, e verificou-se que sugestões para reduzir a dor clínica da fibromialgia e a dor experimentalmente induzida produzem efeitos paralelos na dor percebida, mas a atividade cerebral diverge baseado na ressonância magnética funcional. Neste teste, 13 pacientes com fibromialgia receberam sugestões para alterar sua dor clínica e 15 pessoas saudáveis receberam sugestões para alterar a dor experimental. As sugestões foram entregues antes e após a indução hipnótica, com atividade dependente do nível de oxigênio no sangue, que foi medida simultaneamente quando fazia os testes, Os resultados mostraram que entre os grupos a sugestão produziu alteração substancial no relatório da dor, o efeito principal da sugestão, com alterações marginalmente maiores após a indução. Nos pacientes, a resposta do oxigênio no sangue aumentou com o relato de dor, em regiões previamente associadas à dor, incluindo o tálamo, córtex cingulado anterior. Já nos saudáveis, a resposta do oxigênio no sangue diminuiu com o relato de dor. Todas as alterações foram maiores após a indução. A análise por região de interesse revelou respostas amplamente lineares dos pacientes, com aumento do relatório da dor. E as respostas de controle, no entanto, foram maiores ainda após a sugestão, de aumentar ou diminuir a dor desde o início. E concluíram que, com base apenas no relatório comportamental, o mecanismo de sugestão pode ser interpretado como amplamente semelhante, independentemente da indução ou tipo de experiência da dor. Os dados funcionais da ressonância magnética, no entanto, demonstraram maiores mudanças na atividade cerebral após a indução e um padrão radicalmente diferente de atividade cerebral para a dor clínica, em comparação à dor experimental. Esses achados sugerem que a indução tem sim um efeito importante na atividade neural subjacente, mediando os efeitos da sugestão e o mecanismo de sugestão nos pacientes que alteram a dor clínica, difere daquelas nas saudáveis que alteraram a dor experimental. As respostas dos pacientes implicam que as sugestões alteram a experiência da dor por meio de alterações correspondentes nas regiões cerebrais relacionadas à dor, enquanto as respostas dos saudáveis implicam sugestões no controle cognitivo. Aqui abaixo nós temos todas as fontes de pesquisa, algumas em português, mas a maioria em inglês. E no meu vídeo sobre terapia e tua saúde, nós falamos muito sobre isso. E nós acreditamos que se você não nasceu com essa dor, ela não é proveniente de nenhuma lesão aparente, você pode se livrar dela. Procure um terapeuta, cuide do teu emocional também. Eu lhe desejo muito sucesso. Até a próxima.